Olá, seja bem-vindo. Você chegou aqui graças ao edital número 8 da Prefeitura Municipal de Lajeado. Edital que está sendo realizado com recursos da Lei número 14.017 de 2020. Lei Aldir Blanc. Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado e Prefeitura de Lajeado. Irei contar um pouco da minha trajetória na música e também de alguns convidados. Apresentarei em primeira mão um samba composto por mim em meio a essa pandemia. Um samba que surgiu no meio desse caos, desse momento de confusão. Um samba que ainda não tem nome, mas podemos denominá-lo como samba da pandemia. E também mostrar que fazer música pode ser muito fácil e legal, simples e divertido. Olá, tudo bem? Me chamo Lucas Benquite Sartori e primeiramente então gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc 14.017 de apoio aos músicos. Sem ela nós não estaríamos aqui e o motivo de estarmos aqui é para apresentar uma música para vocês, um samba para ser mais correto. Um samba que surgiu no meio dessa pandemia. Ele não tem nome, foi uma música, uma composição própria minha. Eu ainda não atribuí um nome, mas penso em chamar de samba da pandemia. Por quê? Porque no meio de toda essa loucura, de incertezas, estava um dia em casa, pensando, não sabia se saía para a rua, se ficava, não sabia o que fazer, estava perdido. Então, peguei meu saxofone com uma forma de consolo, comecei a jogar algumas notas, comecei a brincar e foi surgindo uma melodia. E assim surgiu esse samba. E depois que eu escrevi, compus ele, convidei então meu amigo Abel e Rodrigo Juarez para a gente brincar um pouco, para a gente tocar, para a gente talvez de alguma forma poder esquecer um pouco o que está acontecendo. Já agradeço muito ao Abel e ao Rodrigo por terem me apoiado nessa empreitada, sem eles isso não seria possível. São músicos muito melhores que eu, então crédito quase que vai para eles, né? A composição só veio de mim. E é isso.
Gostaria então de convidar eles para falar um pouquinho de como foi a iniciação da música para eles, como foi que eles começaram. Para explicar um pouco, então, o Rodrigo hoje ele é maestro da Orquestra Jovem de Lajeado e da FOC, é meu regente, meu maestro, né? E do Abel também. Então eu gostaria que ele falasse um pouquinho como é que foi essa trajetória na música, como é que tu começou, como é que foi até tu chegar aqui. Então, olá, meu nome é Rodrigo Juarez, sou formado em música pelo Instituto Metodista do Sul, IPA, em Porto Alegre. Eu venho de uma família de músicos. Meus tios eram músicos, meu pai é músico, e a música sempre esteve presente na minha casa. Cresci com um violão na sala, um violão no quarto, um violão no quarto do pai. Então eu estava sempre envolvido com a música. O pai tocava para mim todas as noites. E aí com 8 anos a minha mãe me colocou numa aula de música. E aí entra um parêntese gigante que eu tenho que colocar, que eu não vinguei na música, não dei certo, não me interessei. Por quê? O violão que eu usava para tocar era um violão de adulto. Eu era uma criança de porte pequeno, inclusive. E aí, então, com o violão de adulto, doía muito a mão para tocar. As cordas de aço machucavam a ponta dos dedos. Então, isso fez eu não ter estímulo, não ter vontade de praticar em casa e não seguir com a música. Passou os 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, eu troquei de colégio, passei a ingressar num colégio que tinha música no currículo, aí foi onde me despertou o interesse pela música novamente. Comecei a fazer aulas de flauta, depois, posteriormente, passei a fazer aula de trompete, clarinete, saxofone, e nisso segui na vida de músico por 20 anos. Quando eu ingressei na FOC como instrutor de banda, eu senti a necessidade de estudar música e não ser só um conhecedor de música. E aí foi onde eu ingressei na faculdade em Porto Alegre, me formando em 2015 e licenciado em música. Essa foi a minha história na música. Iniciei com 8 anos e depois retornei com 11 anos. O Abel já tem uma trajetória um pouquinho diferente, né? Acho que nós três temos, depois eu vou falar um pouquinho da minha, né? Mas vai lá, Abel. O Abel já viajou o Brasil inteiro pela música, né? Olá, sou Abel Viviano, tenho 37 anos, sou natural de Cachoeiro do Sul, moro há 16 anos em Minas Aires. Comecei com a música também com 8 anos, em média, com 8 eu já aprendi a tocar, a manusear algum instrumento, mas iniciei oficialmente tocando em bandas com 10 anos. A trajetória da música para mim também ela foi muito essencial, onde que modificou muito o ensinamento e o caráter, né, de vários colegas também, trabalhando musicalmente. Então, desde lá para cá eu vim tocando em ascensão, toquei em muitas bandas também, a gente fez muitos trabalhos musicais, fui instrutor de música também de alguns projetos, né, culturais, e hoje faço parte da Orquestra Jovem, junto com o maestro aqui, o Rodrigo, e a turma toda aqui, e é uma imensa satisfação, né, desses anos todos percorridos pela música. Eu fiquei afastado também, acho que uns 5 anos fora da música, por questões de desanimar, né? Desânimo. Mas retornei a convite do maestro, né, para fazer esse trabalho junto com a orquestra, e é muito satisfatório ter a música em si, o convívio da música, em poder pegar um instrumento, em poder trabalhar um instrumento, em poder tocar, desenvolver pessoas também, que a música desenvolve também pessoas. É muito satisfatório poder participar desse projeto, né? Bom, e para mim, hoje eu sou um músico amador, não tenho a música como uma profissão, é um hobby, mas também comecei cedo como eles, com 8 anos de idade. Na escola onde eu estudava, tinha possibilidade de tu aprender a tocar flauta soprano. Então foi o meu primeiro instrumento, aprendendo a tocar flauta soprano.
Diferente do Rodrigo, eu não venho de uma família de músicos. Existem alguns músicos em minha família, mas são poucos, né? Então eu não cresci nesse meio onde tinha um violão, onde tinha um tipo de instrumento. Mas então comecei a tocar flauta, peguei gosto, depois passei por algumas outras flautas, contralto, transversal, até que tive interesse de tocar saxofone. E aí comecei então a tocar saxofone. Desde cedo eu participei do conjunto instrumental do colégio, que eu fazia parte, e posso dizer que a música foi essencial na minha formação, tanto na questão de caráter como disciplina. Hoje, um pouco mais velho, olhando assim a trajetória, olhando alguns colegas que iniciaram comigo, olhando algumas crianças que eu já dei aula de música, a música ela ajuda de uma forma incrível na formação do caráter e na própria disciplina, em ser uma pessoa centrada, concentrada, principalmente até na questão do colégio. Mas então chegou uma época que, ali pelo meu ensino médio, primeiro e segundo ano, que eu tinha que fazer uma escolha. Ou a música viraria uma profissão, ou ela ficaria como um hobby. Então eu acabei optando por ser só um hobby, né? Acabei seguindo uma outra carreira, acabei seguindo então uma outra profissão, mas a música sempre esteve ao meu lado, né? Quando eu saí do colégio, que eu saí então da orquestra, do colégio que era onde eu tocava, eu fiquei me perguntando, cara, o que eu vou fazer com o meu saxofone? Vou ficar tocando em casa, para as paredes? E aí veio o convite do Rodrigo, algo que a gente já falava há um tempo, enquanto eu estudava, que era de criar uma orquestra, né? Orquestra independente. E quando surgiu a Orquestra Jovem de Lajeado, ele me convidou para fazer parte. E o Rodrigo até uma vez brincou que eu disse, eu vou pra ver como é que é, né? Daí eu te digo se eu fico ou não, né? Até hoje eu não disse pra ele se eu ia ficar ou não, mas já estamos aí há 4 anos nessa caminhada. Então foi muito bom também a Orquestra Jovem de Lajeado ter surgido, porque senão eu não teria onde tocar, né? E eu sentiria muita falta da música, porque é algo que eu adoro, que eu amo, infelizmente não pode ser uma profissão, mas é um hobby que eu vou levar para sempre. E tu vê, Lucas, uma coisa interessante que saiu nas nossas duas falas, a importância do colégio ter a música no seu currículo. Porque quando eu estudava em outro colégio, que não tinha música no seu currículo, não tinha nem coral, que não tinha nenhum vínculo com a música, não me veio mais o interesse. Apesar de ter uma família de música em casa, mas não me veio o interesse. Quando eu troquei de colégio, que tinha banda escolar, que tinha professor de música, que tinha música no currículo, me veio o interesse e aí estão hoje, já são mais de 20 anos já envolvido com música. E no mesmo caso para você, o colégio tinha música, oferecia aulas de instrumentos e te manteve motivado e com vontade de participar da música. E não só nessa questão de ter música, né, mas pode falar, tu e o Abel podem falar muito mais do que eu, né? Eu dei aula de sax para algumas crianças. E em pouco tempo, assim, eu vi uma mudança na personalidade delas muito grande. Tinha alguns alunos meus que estavam mal no colégio, assim, não conseguiam se concentrar. Depois começaram a tocar, parece que mudaram, né? Pode falar mesmo, mais do que eu sobre essa questão, né? Isso faz parte do ensinamento da música, né? A concentração, respeito, disciplina. E aí o músico que consegue, a criança que consegue incorporar isso, na minha opinião e na minha experiência, se torna um profissional exemplar, porque tem disciplina para respeitar horários e hierarquias, tem concentração para tarefas que necessitam mais concentração, então isso contribui muito. Por mais que nós três tenhamos começado tocando instrumentos convencionais, instrumentos tradicionais, gostaria de apresentar para vocês uma ideia que para fazer música a gente não precisa de muito. A gente pode tirar a música das coisas mais simples. E aí que a gente quer apresentar a ideia do Boomwalker. O Boomwalker, ele é um instrumento que ele surgiu por volta de 90, onde Craig Hamstel estava cortando alguns pedaços de tubos e ao deixar um deles cair, ele percebeu que fez um som. E os diferentes tamanhos dos tubos faziam sons diferentes. Então ele e sua esposa começaram a fazer alguns testes. Começaram a pegar alguns tubos de plástico, cortar em tamanhos diferentes, alguns maiores, menores, alguns mais grossos, outros mais finos. Até então que surgiu o Boomwalker, quando eles conseguiram fazer uma escala musical utilizando aqueles tubos de plástico. Em 95, formaram uma empresa, começaram a produzir
e a comercializar o Boomwalker. Em 97 surgiu a versão mais recente que é utilizada até hoje. O Boomwalker ele é um instrumento simples, tranquilo. Se você pegar ele e bater em alguma superfície, vai sair um som. Exemplo. Ele é muito utilizado no trabalho com crianças, com algumas pessoas com deficiência, por justamente ser algo simples, tranquilo, mas que dá para fazer um trabalho muito legal. Então agora a gente vai exemplificar um pouquinho como são os Boomwalkers, fazendo um exercício, brincando um pouquinho, sem nada de ensaio, para mostrar como é tranquilo tirar um som de um pedacinho de plástico. Vamos lá então? 1, 2, 3, 4.